Muito bem, então gravando. Então, estamos iniciando a nossa primeira apresentação, né, dos trabalhos do nono Workshop Paranaense de Arte e Ciência. Nós temos, nessa manhã, nós teremos 6 trabalhos, né, para serem apresentados, tá? Eu vou chamar os apresentadores, né, vou chamar as pessoas, e aí elas falam do título do trabalho, né, ou seja, da proposta, ou seja, cada um, né, se apresenta, tá? Eu acho que a gente vai seguir essa linha, tá bom, pessoal? Para todos aí, novamente um bom evento, uma boa apresentação para todos e todas, tá bom? E todos, né, também, tá bom? Então, vou começar aqui, deixa eu ver aqui a primeira, a Juliana Cristina Souza da Silva, tá? Juliana, você tem 15 minutos aí, né, para apresentar. Se você quiser colocar a sua apresentação, se você quiser só falar, fique à vontade, do jeito que você quiser apresentar, estamos aqui. Aí você tem esses 15 minutos, né, a gente vai cronometrar. Sempre que tiver faltando aí 2 minutos, a Jaqueline vai informar você, né, e os outros também. E aí, depois desses 15 minutos, nós teremos 5 minutos de uma pequena arguição aí, que a gente vai, né, só uma conversazinha com vocês. Tá bem? Tá bom? Sobre o trabalho, tá? Boa apresentação. Obrigada. Bom dia. Só vou colocar a apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ela tinha aparecido. Tinha aparecido? Tá, eu vou tentar aqui de novo. Está aparecendo? Agora você faz assim, você já colocou em tela inteira, foi isso que você fez? Isso. Tá, e agora você coloca o que você quer apresentar, que vai aparecer para nós. Já está aqui na minha frente, está aparecendo para vocês? Não, porque quem está gerando essa tela inteira é você? Acredito que sim. Não, então disfarça aí. Ok. O que você está fazendo. Tá. Aí, vai aí na seta novamente. Isso, vai na aqui. seta, tá? Coloca aí tela inteira. Tela inteira. Tá. Pode clicar em tela inteira. Pode clicar em tela inteira. Já cliquei. Está carregando. Isso. Beleza. Agora está aparecendo a sua tela para nós, tá? Ok. Aí abre aí pode dar um clique no ocultar bem aqui, ó, onde está essa faixinha aí para não lhe atrapalhar. E aí abra o seu trabalho. Pode abrir. Ai, abri errado. Só um minutinho. Não tem problema. Deixa ele abrir. É o PowerPoint, né, que você vai apresentar, né? Isso. Não tem problema. Você dá esse descontinho aí para ela, viu? Da apresentação, tá? Isso é normal, gente. Fiquem tranquilos. Eu não cronometrei ainda. Acontece. Isso, fique tranquilo, porque é aquilo que eu falei, essa questão do evento ser nessa modalidade, a gente tem esses problemas de tecnologia. Fiquem tranquilos, todos vocês, tá? A gente vai ter, vocês terão... Apareceu? Pronto. Tá, apareceu? Ai, isso. Feche isso. Aí, coloque em tela inteira agora. Expandir aí. Ou lá embaixo, na janelinha. Apareceu agora. Ok. Eu vou desligar aqui meu áudio para você ficar à vontade. Tá ok. No caso aqui, eu só estou vendo o slide, não estou vendo vocês. Então, quando der o tempo, assim, se puder falar por áudio, eu agradeço, tá? Tudo bem, tá bom. Ok. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Juliana, sou aqui de Boa Vista, Roraima. E esse trabalho, o coautor desse trabalho é meu professor e orientador do mestrado, o professor Luiz Munaro. Ele não pôde estar aqui presente porque está em aula, né? Mas estou aqui para apresentar. Eu estou no último semestre do mestrado, então, só para situar vocês. Bom, esse meu trabalho, ele tem como título uma análise do encontro de culturas em Boa Vista, Roraima, uma reflexão a partir de fotografias da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Bom, temos aqui a introdução. Eu vou tentar ser breve, né, porque o tempo é um pouco curto, mas espero que dê tudo certo. Então, partindo de uma pesquisa semiótica, mais precisamente a partir de sua vertente russa de estudos, procuramos elaborar neste artigo
uma análise de algumas fotografias da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, em Boa Vista, Roraima, que mostra a mescla de diferentes culturas sociais reunidas em um espaço só. Diante disso, essas fotografias que abordaremos aqui, mais precisamente 7 imagens produzidas nas décadas de 1940 e 1950, serão consideradas desde o contexto cultural dotado de memória e, sobretudo, codificada através de recursos imagéticos. Eu fiz aqui um esquema para poder ficar melhor para vocês entenderem, né? Então, eu vou falar em cima desse esquema aqui a respeito da semiótica da cultura, tá? Que foi o que eu utilizei para realizar esse trabalho. Então, falando de uma forma geral, os estudos e reflexões sobre signos e sua significação tiveram origem lá na Grécia Antiga, né? Com Platão, com Aristóteles e com Pírico, né? Porém, foi somente com os estoicos que a teoria da significação ela passou a ter uma maior importância para a compreensão no mundo contemporâneo, né? Então, a semiótica da cultura, que é uma das derivações da teoria da significação, também é conhecida como semiótica russa, né? Então, ela desenvolveu uma discussão sobre sistemas de signos, cultura, textos, códigos e linguagens culturais. Então, um dos principais semiotistas russos que inseriu nessa tradição foi o historiador cultural soviético Yuri Lotman, né? Ele era o historiador cultural soviético na Estônia, né? E também ele participava da escola de Tartu, na Estônia, enfim, ele era um semiotista, né? Então, a semiótica russa, ela é um campo formado por pesquisadores que estudam a linguagem na cultura. Então, ela trabalha com possibilidades. Na maioria das vezes, nem sempre passíveis de serem ordenadas, né? Mas a cultura em si, né, dessa semiótica, ela pode ser caracterizada a partir de 3 níveis, que temos aqui a cultura social, que ela é um conjunto de indivíduos cujas relações mútuas são organizadas em instituições sociais específicas. E temos também a cultura material, né, que é um conjunto de artefatos produzidos e utilizados pelos mesmos membros dessa sociedade social. E, por último, temos a cultura mental, que é um conjunto de mentefatos, né, que controla essas instituições sociais e determina as funções e significados desses artefatos. Então, antes de mais nada, a cultura em si, ela pode ser considerada uma inteligência ou uma memória coletiva, né? Sendo ela um mecanismo de conservação e transmissão de certos comunicados, de certos textos, no qual estão inseridos vários subtextos, nos quais os indivíduos ali projetam as suas identidades. Então, esse texto, né, que está inserido nessa transmissão de comunicados, ele não é um fenômeno isolado, porque ele na verdade, ele pertence a um grande sistema. E segundo esse semiotista, o Yuri Lotman, ele chama, né, esse sistema de semiosferas, que pode ser compreendida como um conjunto de textualidades, ou seja, né, deixando mais claro aqui, um texto junto de outro texto forma um novo texto, né, que é completamente diferente. Né? Então, a semiosfera em si é um conjunto de sistemas culturais que se aproximam, criando laços, substituindo como organizações próprias e, ao mesmo tempo, que se transformam em interagir com outros sistemas. Então, os processos semióticos que ocorrem dentro e fora dessa semiosfera acontecem de diversas formas. Então, as diferenças encontradas no texto fazem com que os seus subtextos conversem entre si e se tornem, em algum momento, um só. Né? Eu vou falar mais adiante a respeito dessas semiosferas. Então, apesar delas serem diferentes, esses subtextos estão interligados, gerando uma certa equivalência entre si. Então, isso faz com que as esferas circulem livremente pelo espaço e ocupem posições diferentes. Então, a semiótica, ela possibilita a compreensão da cultura a partir da elaboração de uma estrutura, na qual diversas faces do objeto, nesse caso, nessa pesquisa, que são as fotografias, que eu irei mostrar logo mais, podem ser analisadas e interpretadas, permitindo uma revelação a partir das várias dimensões. Então, aqui, o encontro de culturas no entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Né, as imagens fotográficas que escolhemos aqui, elas irão tornar-se o nosso texto,
que apresenta em seu interior diversos subtextos, né? Neles, identificamos a cultura social nos diversos tipos de grupos que estão nesse espaço. Lembrando que a cultura social ela é desenvolvida por um conjunto de indivíduos cujas relações mútuas são organizadas em instituições específicas. Nesse caso, aqui nesse trabalho, essa instituição específica é a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Falando brevemente a respeito da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, né? Ela foi construída ainda no século XIX, ela é um dos cartões postais aqui da cidade de Boa Vista e é uma das construções mais significativas para o povo boavistense, bem também como para o turismo aqui da capital. Além disso, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, ela é um ponto de encontro, de passeio, de turismo, né? Então, ela tem a sua imagem aí em fotos de turistas de todo o Brasil. Então, ela foi o primeiro templo religioso aqui da cidade de Boa Vista e sofreu muitas reformas em sua estrutura, além também de ter sido a primeira igreja construída na bacia do Rio Branco e reconhecida como patrimônio histórico e cultural. Então, desde a criação da igreja, o espaço em torno dela não era usado somente para eventos religiosos, mas também era um lugar de encontro, de festejos e de comemorações, assim também como servia para a recepção de políticos, entre outros eventos, né? Então, era um espaço bastante socializado. Então, nesse espaço, em volta da igreja, se encontravam várias culturas sociais diferentes, como, por exemplo, a cultura social política e a cultura social religiosa, que iria abordar agora. Bom, temos a cultura social política, né? Aqui tem algumas imagens que eu já vou explicar logo mais. Então, a igreja, ela se tornou, como eu disse, desde a sua criação, um espaço de encontro de diversas culturas sociais, né? Por estar carregado de uma simbologia de crença, de fé e de alegria. Então, aqui eu trouxe algumas fotografias que se referem à cultura social política, né? Nessas fotografias está registrada a chegada do capitão Ener-Garcês em Boa Vista. Ele foi o primeiro governador do então, na época, que era território federal do Rio Branco, né? Ele foi nomeado pelo Getúlio Vargas, e essas 4 fotografias aqui são exatamente do dia em que ele chegou na região para assumir o cargo, ou seja, em 1944. Então, podemos perceber aqui nessas fotografias que o espaço em torno da igreja foi utilizado para a recepção dele, né, do capitão Ener-Garcês. Então, podemos notar que, nessa primeira fotografia, várias pessoas estão indo de encontro a este evento, estando presentes também naquele momento pessoas importantes da sociedade, como também parte do exército, né, e esse espaço em torno da igreja parece ter sido escolhido como eu disse anteriormente, por ser um ponto de encontro, um lugar com uma simbologia de alegria e fé. E o intuito de fotografar este acontecimento em si foi o de registrar, né, o encontro de culturas, permanecendo como fonte histórica também, né, desse momento, esse grande momento aqui para Boa Vista, né, na época, esse território federal. Então, aqui temos a cultura social religiosa, né? Já essas fotografias dizem respeito a essa cultura, e podemos notar eventos religiosos que aconteceram no espaço da igreja na década de 1950, assim como eram realizados em diversas outras igrejas, né? Então, temos aqui na primeira fotografia a formação de uma procissão que reuniu toda a comunidade local, né? Porque, afinal, é uma igreja, então ela representa um espaço de religiosidade. Então, podemos perceber que todas as pessoas estão agrupadas na parte de trás da igreja, e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, ela foi construída de frente para o Rio Branco, tá? Então, nessa primeira fotografia também, ela foi tirada do alto, né, uma certa distância ali do público, para que fosse possível visualizar o Rio Branco, como podemos ver lá no fundo da foto, e parte da vegetação, né? Então, aqui nas fotografias do lado temos crianças vestidas de branco em uma cerimônia de formatura de catequese, e abaixo temos a formação dos marianos. E aqui eu vou falar a respeito dessas semiosferas, tá? Então, essas fotografias aqui que eu trouxe, que eu apresentei, ainda em preto e branco, né, elas mostram ali a relação que as pessoas tinham com a igreja, fazendo dela um espaço de socialização, né, fazendo um espaço de festejos e de compromissos religiosos. Então, podemos perceber que o cotidiano eclesiástico no espaço da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo
bem como as relações e o distanciamento que tanto a ordem dos beneditinos como a ordem dos missionários da Consolata, ordem essas que administravam ali a prelazia do Rio Branco nas décadas de 1940 e 1950, possuíam com poder político, né? Então, essas fotografias, elas tornam-se muito simbólicas nessa relação de culturas presentes na sociedade boavistense e roraimense daquela época. Então, a partir de uma análise semiótica, podemos dizer que tudo pode ser interpretado como um texto, né? Inclusive uma fotografia, porque a fotografia ela possui uma narrativa própria e, consequentemente, uma gramática que a rege. Então, as fronteiras semióticas que delimitam essas fotografias, fazendo com que haja ali um momento de encontro das semiosferas, traça uma tensão sísmica, que é o encontro entre duas culturas sociais em um só espaço, ou seja, no espaço da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para poder melhor explicar, né? Então, temos uma semiosfera que representa a cultura social política, outra semiosfera que representa a cultura social religiosa. Então, apesar delas serem... 3 minutos. Tá, tentar ser rápido. Apesar delas serem diferentes entre si, há um momento ali em que as duas se encontram. E esse encontro é no espaço em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Então, mesmo que as duas culturas sejam bem diferentes entre si, elas podem se encontrar em um determinado momento, que é quando utilizam o espaço da igreja para celebrar, festejar, comemorar e etc. E aqui tem algumas fotografias da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo atualmente, de como ela é nesse momento, né? Ela é desse jeito assim. É a primeira igreja aqui do estado de Roraima. E já finalizando, que eu acho que não vai dar tempo, é o que eu posso concluir, né, desse meu trabalho aqui. Após, né, podemos perceber que esse espaço da socialização e celebração guarda símbolos pouco manifestos, né, mostrando ali relações pouco visíveis aos olhos menos cuidadosos da população de uma forma geral. Então, um texto, apesar da capacidade que ele tem de inserir detalhes que podem ser incluídos para a descrição de acontecimentos, de fatos e até mesmo de sentimentos, ele parece ser limitado quando comparado à riqueza de elementos descritivos que compõem uma fotografia. Então, nesse sentido, o espaço da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, né, pode ser compreendido ali a partir dessa análise que eu fiz, dessas fotografias, como um ponto de encontro entre culturas sociais, mostrando essa tensão existente entre a cultura social religiosa e a cultura social política. Então, essas fotografias, elas nos permitem perceber até que ponto elas se distanciam e até que ponto elas se aproximam, né? Resignificando ali os espaços do seu redor e formando novos subtextos a partir de seu encontro. E referências, e muito obrigada. Tudo certo? Tudo certo? Pode parar a Tudo bom. apresentação. Muito legal. Muito legal. Parabéns pela sua apresentação, Juliana. Obrigada. Na verdade, eu quero aqui falar para você que eu tenho a maior vontade de conhecer Roraima, né? Inclusive agora, como acho que nós temos um colega aqui, o Elemar, que é de lá, né? Isso, meu marido. Então pronto, né? Então a gente deve estar aí a alguns passos de conhecer, né? Eu adorei seu trabalho. Eu fiquei aqui me perguntando o seguinte, né? Eu tenho aqui basicamente duas perguntas para fazer para você. Uma delas que me ficou aqui encucada é como foi que ocorreu, como foi que você fez, né, para escolher essas imagens, né? Por que essas imagens e não outras que pudessem nos trazer essas informações? Pode falar, tá? Bom, né, eu estou na fase final da minha dissertação do mestrado e o objeto de pesquisa da minha dissertação é a Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Então, eu estou pesquisando a respeito dela, né? Na minha dissertação eu falo a respeito da memória e da identidade do povo boavistense através da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, que foi a primeira igreja aqui, e eu cheguei a essas fotografias através de uma disciplina do mestrado, né? Então, esse artigo aqui, no começo, ele foi um ensaio que eu fiz, né, um trabalho para uma disciplina, onde a disciplina era sobre estética e visualidades amazônicas,
E aí eu cheguei nesse ensaio de início com essas fotografias, né? Eu utilizei isso dessas duas culturas sociais diferentes e eu peguei essas fotografias que foi disponibilizada por um professor, meu professor do mestrado, que ele é assim, ele tem grupos de pesquisa que falam a respeito de semiótica, né? Então foi através dessa disciplina que eu conheci, né, esse lado da semiótica da cultura e obtive essas fotografias. Aí eu transformei esse ensaio nesse artigo aqui, junto com o meu orientador. Ah, legal, legal. Uma outra coisa também que me veio à mente aqui, né? Quando você apresenta algumas fotografias, né, algumas imagens, digamos assim, você coloca, assim, de certa forma, você apresenta como espaço de socialização de culturas sendo mostrado ali em imagem, né? Aí eu te pergunto o seguinte, houve mudança para você nesse espaço de socialização de culturas de lá para cá? Fala para a gente sobre isso. Houve sim, houve bastante mudança. Hoje essa igreja, ela só celebra missas e casamentos, né? Então, naquela época de 1900 e na década de 1940 e 1950, havia uma certa influência política, né? Então, esse espaço da igreja, ele tinha ali um momento dessas culturas sociais diferentes, né? Porque, por exemplo, esse capitão Ener Garcês, que foi o primeiro governador aqui do estado de Roraima, né? Na verdade, na época em que o estado de Roraima era território federal, né? Então, naquela época também, a igreja, ela tinha, quer dizer, a política tinha influência na igreja. Hoje não tem mais, né? Hoje é bem diferente. Então, naquela época, sim, tinha essa influência da política na igreja, por isso eu quis trazer essa cultura social política, né? Hoje já não mais. Hoje, como eu disse, a igreja em si ela só celebra missas e casamentos. Não é mais tanto um ponto de encontro, sabe? As pessoas, quando vêm de outros estados, elas vão ali na igreja para tirar fotografia, porque, como eu disse, ela fica de frente para o Rio Branco, né? Mas é só isso. São visitantes que vêm, conhecem ali, às vezes nem conhecem a verdadeira história, né, que está por trás da igreja, só sabem que ela foi a primeira igreja ali, mas não há muitas comemorações em torno dela, muitas culturas ali, é mais mesmo a cultura religiosa, que ainda está presente hoje porque ela é uma igreja, né? Legal, legal. Bom, então, eu acredito que o nosso tempo está terminando aí, né, Jaqueline? Bom, então, se você quiser fazer as considerações, Juliana, fique à vontade para a gente finalizar. Não só agradecer mesmo, né, pela oportunidade. Que bom que, pelo menos ao meu ver, que esse evento está acontecendo de forma remota, que assim eu posso participar também, né? Como você falou, eu fiquei sabendo desse evento através do meu marido, Alemar, que é doutorando aí, e muito gratificante, muito obrigada também. E é legal poder estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho também da minha pesquisa, né, da dissertação do mestrado, que é a respeito da igreja, poder falar um pouquinho dela para que as pessoas conheçam também. E é só isso mesmo. Muito obrigada. Bom, só posso desejar sucesso para você aí, né? E vamos continuando aqui, tá bom? Obrigada. Então, agora nós vamos chamar aqui o Marco Antônio, né, para fazer a apresentação dele. Mesmo procedimento, tá, Marco? Pode ficar à vontade, você pode fazer sua apresentação, se quiser mostrar slide, se quiser fazer... fique à vontade, tá? 15 minutos, depois mais 5 minutos de arguição, tá bom? Rezinha, bom dia a todos, espero que todos vocês estejam bem. Tá aparecendo para todo mundo aí minha apresentação? Sim. Beleza. Sim, então vamos lá. Tá, ok. Então, pessoal, o título do nosso trabalho, né, Artistas Viajantes e a Crítica à Degradação Ambiental Brasileira, né, eu sou o Marco Antônio, sou doutorando do Programa de Educação da Unicamp, e esse trabalho ele foi escrito em colaboração com a minha colega Tamara Quinteiro, que é mestre em Docência pela Educação Básica, né, pela Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp de Bauru, tá? Vamos lá. Inicialmente, eu coloquei essa apresentação de uma forma bastante sucinta, porque como a gente trabalha, assim, discute, né, essa questão da degradação ambiental através de pinturas, né, do século XIX, então eu dei uma ênfase maior para as imagens, tá bom? Para não estender muito na apresentação. Então, de uma maneira geral, né, qual que é o objetivo desse trabalho? Né? O objetivo dele é refletir sobre o registro pictórico desses artistas, né, que integraram expedições científicas, mais especificamente aqui o recorte que a gente vai fazer vai ser a respeito de 2 membros ali da missão artística francesa, nesse caso o Nicolas Tounet e o Jean-Baptiste Debré,
e depois a expedição Langsdorff, que no caso a gente vai tratar um pouquinho sobre o Huygens e sobre o Hercules Florence, tá? E também discutir a questão, assim, questionar, na verdade, né, essa questão da fidelidade dessas produções, né, e enfatizar principalmente essa questão de como as tradições artísticas, né, daquele momento, que nesse caso corresponde ao neoclassicismo, acabavam também, por vezes, influenciando, né, o olhar desses artistas, tá? E depois, num segundo momento, a gente também procura enfatizar, vamos assim dizer, algo que, por vezes, né, não aparece, né, com certa frequência quando a gente trata dessas pinturas do século XIX, que é exatamente uma crítica a uma degradação ambiental, né, que já estava em curso, né, e que, obviamente, hoje em dia foi potencializado, mas a gente traz exatamente essa discussão de como que lá atrás isso já havia sido alertado, principalmente pela pintura de paisagem, tá? Então, o nosso estudo aqui é um estudo bibliográfico, e para fazer dar essa evidência, né, a uma depredação ambiental, a gente vai fazer uma discussão a partir da obra do Manuel Araújo Portalegre e também da obra do Félix Tuné, que no caso é filho do Nicolas Tuné, beleza? Vamos lá. Algumas coisas, então, algumas considerações preliminares, né, para a gente destacar. Sobre essas viagens, né, então, normalmente a gente enfatiza, principalmente aqui no Brasil, né, essas viagens, essas expedições aí no século XIX, né, principalmente com a missão artística francesa, mas cabe destacar que essas viagens, né, não apenas do Brasil, mas elas já aconteceram desde a Idade Média, mas que, entretanto, com a ascensão, né, da burguesia, a partir do século XV, elas tendem a se intensificar, e que aqui no Brasil, por intermédio da coroa portuguesa, né, alguns dados dessas pesquisas eles não serão divulgados exatamente porque ela temia, né, a exploração, né, de outros países com relação aos minerais e algo mais de valor aqui no Brasil, tá? Outro ponto também a se considerar, além da divulgação, né, da riqueza natural brasileira, é de como essas expedições estavam organizadas. Então, essas expedições elas eram compostas, né, por pesquisadores multidisciplinares, né? Então você tinha especialistas da botânica, da zoologia, da mineralogia, e dentro desse quadro você tinha também um profissional responsável por fazer o registro imagético, né? Até porque, como diz o Roberto de Andrade Martins, não existe, tem coisas que as palavras às vezes não dão conta de dizer, então a gente precisa dizer de outro modo, e nesse caso a imagem é que fica responsável por esse registro. E, então, os artistas, né, eles vão compor essas expedições exatamente com o intuito de produzir esse registro visual. Só que uma coisa interessante da gente destacar também sobre esses artistas, né, viajantes especificamente, é que a formação deles, na verdade, né, primeiramente, né, o que a gente vai distinguir como um artista viajante, né? A gente entende por um artista viajante aqueles que fizeram parte dessas expedições e que, entretanto, eles se diferenciam dos grupos de artistas que muitas vezes pertenciam àquelas vanguardas, né? Aqueles movimentos, aquela tendência artística de uma determinada época, né? E outro ponto importante da gente considerar também, até resguardo, né, uma citação da Pádua, que ela coloca o seguinte: entretanto, alguns pesquisadores eles têm se debruçado sobre as produções desses artistas e levantado a hipótese de que muitas vezes o olhar desses artistas não era fiel ao registrar a natureza, e que por vezes esse olhar estava associado às escolas e às tendências artísticas da época, ou mesmo ao gosto do público que era consumidor dessas imagens. Ela argumenta ainda que muitas vezes, né, essa visão que existe, né, uma visão romântica da natureza que muitas vezes era patrocinada pelo Império, no qual assume uma visão mais contemplativa e extasiante, ao contrário de ser autorreflexiva, no qual o valor real do mundo natural havia sido limitado à importância econômica e também política. Tá? Para a gente pensar um pouquinho de como essa tradição artística, mesmo, né, se tratando de artistas que viajavam dentro dessas expedições científicas, mas essa tradição tinha uma certa influência no seu olhar, exatamente por conta da sua formação, aqui eu destaco essa obra, né, do Nicolas Tuné, que chama Morro de Santo Antônio, né, no Rio de Janeiro, e a gente percebe que, né, como diz o Percival Tirapelli, né, que é um professor da Unesp de São Paulo, ele coloca que, assim, esse artista ele não se deixou influenciar pela luz natural brasileira, né? Mas sim pela tradição, porque a gente percebe que predominantemente as cores adotadas são o verde versi e o sépia, né? Então essa coloração para o Percival não reflete exatamente a paisagem, sim um reflexo de uma tradição artística, tá? E de igual modo,
Um outro exemplo que a gente pode dar dessa questão de uma formação para a atuação desses profissionais também é a pintura do Debré. O Debré, ele passou boa parte, né, de quando ele esteve aqui no Brasil, passou boa parte no Rio de Janeiro. Então, quando ele retrata, por exemplo, indígenas, quando ele retrata até mesmo algumas outras elementos da fauna e flora brasileira, ele também estava baseado em relatos, e não necessariamente que ele tenha conhecido de fato aquilo com seus próprios olhos, tá? E um ponto bastante curioso da gente considerar é que Debré, tanto o Debré quanto o Tourné, eles vieram fazendo parte da missão artística francesa. E essa missão artística francesa, ela teve como intuito também fundar a Academia Imperial de Belas Artes, que pós-proclamação da República vai ser conhecida como Escola Nacional de Belas Artes, e que esses artistas, eles não tinham o propósito de vir aqui se informar, eles vieram aqui para ensinar, porque o estilo neoclássico vai ser trazido para o Brasil por influência deles. Então, o que a gente percebe quando a gente se depara com essas imagens é que há uma certa romantização até mesmo da escravidão, há uma romantização no sentido assim de uma certa exploração, vamos assim dizer, né, imposição do europeu, exatamente porque eles vieram aqui nessa condição assim, de informar, né? Então vamos formar, então a gente é melhor, né? Resumidamente seria esse preconceito, né? E, pois bem, aqui então eu destaco essa questão desses artistas que compuseram a missão artística francesa. Agora, trazendo um outro olhar, né, eu destaco que fizeram parte da expedição de Langsdorff, né, e aqui eu tenho uma gravura do Rugendas, né, e uma coisa curiosa em se destacar da obra do Rugendas é porque aqui nós temos o registro, né, da Ponte de Cipó, em que ele trata de alguns costumes indígenas, e tudo que indica que essas atividades elas não aconteceram todas ao mesmo tempo. Isso aqui foi um planejamento, né? Foi um projeto. Então, ele pegou elementos e juntou tudo em uma única imagem, né? Com o intuito de ser um pouco mais representativo. E há relatos de que Rugendas, por exemplo, ao produzir essa imagem, ele não apenas tratou desses costumes, como também existiu aí uma preocupação de deixar a imagem mais assim ao gosto desses consumidores, né? Exatamente porque a expedição científica ela tinha exatamente 3 momentos: a fase de você se preparar, né, de você compor ali a equipe, né, só que ao mesmo tempo ter um roteiro da sua pesquisa, e no terceiro momento era a pesquisa em si, né, a realização e a divulgação dela, né, então deste modo ele já preparava ali uma imagem pronta aí para divulgar os seus dados, né. Outro ponto importante também é que quando a gente está em loco, né, produzindo as imagens, às vezes as condições ambientais elas acabam interferindo no trabalho, então logo, às vezes o artista tinha que interromper o seu trabalho e realizar tudo de memória, o que é algo também que compromete essa questão daquilo que se diz como uma fidelidade, né, do olhar. Mas, entretanto, o Rugendas ele acaba tendo divergências na expedição, e ele acaba sendo, então, substituído pelo Hercules Florence, né, um artista francês que foi, inclusive, um dos precursores da fotografia aqui no Brasil, né? E o que a gente percebe é que, olha só, tratando-se basicamente da mesma temática que são os costumes indígenas, o que o Florence nos apresenta é uma imagem que vem com uma cultura, vamos assim dizer, diferente. Em que sentido? O fato talvez, né, alguns, como a Maria Cláudia Valadão de Matos coloca, o fato talvez o Florence ter contribuído para o desenvolvimento da fotografia aqui no Brasil, mostra que a maneira com a qual ele posiciona, organiza, né, a composição, é como se aqui, em questão, esses povos originários eles estivessem então posando para uma fotografia, né? Então há indícios até que dentro desses instrumentos, né, dentro dos materiais que esses profissionais, né, levavam a campo, estava provavelmente uma câmera clara também que era utilizada para fazer as visualizações e assim agilizar também os registros imagéticos, né? Daí, pois bem, aqui então nós contextualizamos brevemente essa questão da formação, né, e dos olhares diferentes de artistas que compuseram a missão artística francesa e a expedição de Langsdorff, e aqui então a gente traz um outro discurso, né? Então aqui a nossa preocupação neste momento agora é de destacar exatamente esse embate, né, do olhar com relação à natureza. E para isso a gente buscou referências, principalmente no trabalho da Maria Cláudia Valadão de Matos, em que ela propõe um novo olhar para essas pinturas. E aqui eu destaco, né, uma citação dela, abre aspas, né, que ela coloca assim, que a natureza, tal qual presente em sua materialidade, deve ser considerada inacessível ao olhar. O que reconhecemos e chamamos de natureza seria uma construção simbólica, uma representação mental permeada de relações sociais em que uma segunda instância receberia sua inscrição em pintura.
A paisagem que vemos não seria, portanto, um trecho da natureza, como costumamos pensar, mas sim um médium de representação onde são escritas relações de poder. E neste caso, o que a gente percebe? Né? Aquela concepção do ser humano separar a natureza de cultura e principalmente colocar o ser humano como um conquistador, um dominador da natureza, né? Trazendo, no caso, principalmente naquela concepção europeia, né? Esse viés civilizador, né? E aqui o que nós temos? Nós temos uma representação que mostra a natureza de forma imponente, com árvores centenárias que dá saudade, e duas pessoas ali colocadas de uma forma insignificante, mas que como se fossem dominá-la, né? As pessoas que estão aí retratadas, a gente percebe que se trata de um artista viajante por ele portar alguns instrumentos, né? Como sutilmente ali um cavalete em forma de maleta, e também um caçador, até porque, diante dessa observação que o trabalho exige mais atento, talvez ele possa se distrair e sofrer com algum perigo ali da mata, né? Mas existe também, segundo a SCAF, faltam 3 minutos. Tá? Uma possível interpretação também em relação a essa obra é que se trata do artista com o seu amigo Ignácio Dias Paz. Tá? Avançando, com relação ainda a um olhar mais enfático sobre essa questão da imposição do homem perante a natureza, aqui nós temos uma obra do Félix Tuné, chamada Vista do Mato Virgem, que se está reduzindo a carvão, então a gente vê claramente, né, o desmatamento aí, né? Então a área esquerda aqui da imagem, principalmente, já foi toda devastada, acredita-se que possa servir depois como um campo de lavoura, né, para o cultivo do café. E aqui um ponto bem curioso também, que a Maria Cláudia Valadão de Matos traz, é que o fato do Nicolau Toné, ele ter sido diretor também da Academia Imperial de Belas Artes, por ele ter, assim, um certo cargo de status, e também por conta da sua preocupação em causas ambientais, ele acabou, então, transformando a sua obra, né, numa espécie de um manifesto. Tá? A obra ela representa uma parcela então da floresta que está sendo desmatada e curiosamente ele utiliza dessa imagem na Exposição Geral de Belas Artes que aconteceu em 1843 e no catálogo inclusive, né, ele mostra que havia uma nota explicativa do próprio artista, que ele colocava assim: a desaparição dos mais belos exemplares do reino vegetal nos arredores da cidade ameaça esta, segundo cálculos irrefutáveis como a diminuição das águas e a elevação do grau médio de calor, e dois males reciprocamente ativos, né? Então ele já começa a trabalhar logo no século XIX, né, utilizar a produção artística, né, dentro de posições como um ponto, né, de discussão para essa depredação ambiental. Então, agilizando um pouquinho, eu vou só comentar rapidinho sobre essa imagem, que no caso é como se eu tivesse feito uma cronologia, mas eu só quero deixar claro que não, porque, por exemplo, alguns artistas, como o próprio Nicolas Toné, que é pai, né, do Félix Toné, que pertenceu à expedição, à missão artística francesa, logo na chegada aqui, vendo essa expansão ele já percebeu essa questão da degradação ambiental, onde ele destaca aqui, inclusive, nessa pintura Morro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, uma erosão, tá? Então, a gente percebe que essas pinturas, né, que muitas vezes aparecem nos livros didáticos, elas não são, vamos assim dizer, acríticas, né? Então, a gente precisa olhá-las com cuidado, porque elas estão aí nos denunciando alguma coisa. Neste caso aqui, uma depredação ambiental. E, por fim, né, a conclusão que a gente chega é que para desenvolver as habilidades, muitas vezes, do ofício, né, os artistas eles passavam por um treinamento, por uma formação, mas que, por influência da missão artística francesa, por vezes, pensando principalmente os artistas que tiveram uma formação aqui no Brasil, ele estava condicionado, né, àquilo que se ensinava na academia, que por vezes era uma estética neoclássica que veio importada da Europa, né? E depois, um outro ponto que a gente, né, destaca é que muitas dessas obras elas costumavam ser analisadas pelas tradições artísticas e pela relação da natureza com a expansão da civilização. Mas, entretanto, né, com o avanço, né, mais detalhado de estudos sobre o contexto dessas obras, a gente pode perceber que há um caráter de crítica sobre a devastação predatória ambiental e que existe também uma preocupação desses artistas, né, com relação a essas ações desmedidas aí do ser humano. Beleza? As referências, né, que está tudo compilado aí, mas depois, né, posso passar, e obrigado a todos aí que me ouviram. Nossa, Marco, muito legal o teu trabalho, cara. Você apresentando aí, a primeira coisa que me veio à cabeça aqui foi o seguinte, né? Como é que você, né? A primeira coisa que me veio à cabeça, como é que você vai fazer a articulação de todo esse teu material bibliográfico, você tem uma pesquisa bibliográfica forte aí,
com o contexto atual, com o cenário de destruição que a gente tem, porque eu imagino que você vai fazer isso, ou não vai? Como é que está a tua cabeça pensando com relação a essa articulação? Olha, Marcos, em relação a esse trabalho em si, a gente não fez essa articulação, né, com o momento atual. Porque, na verdade, assim, esse trabalho ele foi escrito quando eu estava concluindo o mestrado, eu estava cursando uma disciplina de filosofia das ciências naturais, né, com o professor Dr. João José Caluzzi, e Tamara e eu, Tamara é bióloga, né, a gente acabou escrevendo esse trabalho junto. Então, o que a gente percebeu? Esse trabalho ele ficou um tempo guardado e a gente percebeu que as coisas só tiveram a piorar, né? Nós não tivemos uma política, né, ambiental efetiva e tudo mais. Então, a gente percebeu assim, olha, é hora de a gente retomar esse trabalho. Eu acho que a partir dele a gente pode começar a trazer novas discussões. Então, eu acredito que assim a gente trouxe ele à luz agora. A gente espera estar trabalhando em cima dele, aí fazendo essa relação com o momento atual, né? Mas assim uma pergunta que deixa a gente até porque não tem nem o que escrever, né, cara? Os dados já estão aí, a gente está vendo tudo isso, né? Então, eu estou falando da pintura do século XIX, né? Então, tipo assim, lá já tinha essa crítica, né? Já tinha esse pensamento. A gente percebe que passou os séculos aí, cara, e não aconteceu nada. Né? Pode falar, Marcos, eu interrompi você, desculpa. É verdade. É que na realidade eu pensei, Marcos, que você estava fazendo algum recortezinho aí do seu trabalho de doutorado, mas não, já foi feito, é um trabalho de mestrado, isso aí, né? É isso, né? Foi um trabalho para uma disciplina, na verdade, certo, tá? Certo. Porque no caso, a minha pesquisa mesmo do mestrado, eu trabalhei com fotografia também, articulando ela como uma ferramenta interdisciplinar de ciências, né? Que a minha graduação, na verdade, é em arte. Né? Então, aí a gente juntou esforços, né? Minha amiga da biologia, para a gente poder se debruçar aí sobre esse tema. Eu vi você citar aí, por exemplo, o Roberto de Andrade Martins. Eu digo, nossa, ele deve transitar aí por umas áreas bem legal aí, esse trânsito. A gente faz muito isso no nosso grupo de pesquisa aqui também, sabe? Legal, parabéns legal. Pelo teu trabalho. Deixo você fazer suas considerações finais aí para a gente... Pode fazer suas considerações. Tá certo. Então, primeiramente, eu agradeço a vocês, né, por toda a organização do evento, agradeço os colegas aí que me ouviram, e aproveito também para parabenizar a Juliana, né, que fez uma apresentação antes da minha, e desejo aí um bom evento a todos, né, extremamente necessário, né, um evento engajado e que principalmente tenta superar essa dificuldade do conhecimento, né, principalmente nesse caso aqui em relação à arte e à ciência, né. Então, obrigado a todos vocês, parabéns pelo evento, e tenham uma boa manhã a todos aí. Valeu, Marco. Obrigado. Bom, então, Jaqueline, dando sequência aqui, nós temos a apresentação da Larissa Feitosa, que é nossa aluna, né, da graduação aqui na UFOPA, tá? Larissa, seja bem-vinda aí para apresentar seu trabalho. Oi, professor. Tranquilinha, tá, Larissa? Vou compartilhar minha tela agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Larissa, tudo perfeitinho. Só aumente aí. Isso. Estão vendo agora a tela cheia? Certinho, tela cheia. Tá, bom dia, pessoal. Nós estamos agora, né, no 9º Workshop Paranaense Arte e Ciência, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Abordagem Fílmica no Ensino de Física, um estudo com professores e professoras de física da mesma região do Baixo Amazonas Paraense. Eu sou a Larissa Feitosa, sou estudante do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e faço parte do PIBID. Como coautores, tenho o meu colega de classe de Matemática e Física, Ricardo Augusto, também da UFOPA, e meu professor Dr. Marcos Gervânio, também da UFOPA. Inicialmente, eu trago aqui a introdução do nosso trabalho sobre didáticas das ciências, informações sobre didática das ciências. E as informações que nós temos é que informações em didática da ciência retratam constantemente o imenso falta de interesse e também repulsa que as matérias científicas acabam gerando nos nossos alunos,
segundo o Cachapuz-Herold. Essas investigações também retratam o estímulo à divisão dos saberes, considerando que os currículos escolares são formalizados numa perspectiva cartesiana que aniquila a possibilidade da construção do conhecimento e impossibilita a articulação de saberes, ou seja, a interdisciplinaridade, segundo Neves. A partir disso, percebe-se a necessidade de estimular, de fomentar o interesse dos alunos por parte das disciplinas científicas, né, pelo conhecimento científico, articulando esse conhecimento com outros saberes, ou seja, com a interdisciplinaridade. E aí, Gutierrez, ele vem propor uma solução, uma alternativa, né, para essa educação científica, e ele fala sobre a utilização de obras cinematográficas como objetos de aprendizagem. Então, nessa nossa pesquisa, considerando essas obras cinematográficas, faz-se necessário, inicialmente, entender como estão sendo usados no ensino de ciências e quais conteúdos estão sendo trabalhados com essas películas pelos professores de física. Então, a questão norteadora do nosso trabalho é a seguinte: quais conteúdos são abordados por professores de física da mesorregião do Baixo Amazonas Paraense ao utilizarem filmes como recurso didático em suas aulas? Agora eu vou falar um pouquinho sobre 2 tópicos que aparecem no nosso artigo, e o primeiro deles é obras cinematográficas e o ensino de física, articulações possíveis. Nesse tópico, a gente vem falar que a utilização de filmes no ensino de física, ela pode transcender essa perspectiva conceitual de física, no sentido de envolver o aluno e fomentar a participação ativa desse aluno no próprio ensino-aprendizagem, articulando isso com o conhecimento científico através das obras fílmicas em sala de aula e proporcionando a interdisciplinaridade. O segundo tópico é possibilidades de conteúdo para um currículo de educação científica. Mello, 2019, vem falar da necessidade de valorizar os conteúdos procedimentais, atitudinais e epistemológicos, ao mesmo tempo que se trabalha os conteúdos conceituais de física, considerando que ambos têm tamanha importância, e não somente os conteúdos conceituais. E isso vai promover a alfabetização científica dos nossos alunos. Os procedimentos metodológicos do nosso trabalho: nós realizamos uma pesquisa com docentes de física da rede pública de ensino das cidades que compõem a mesorregião do Baixo Amazonas Paraense, que daqui a pouco eu vou mostrar o mapa dessa mesorregião, e nós fizemos isso através da aplicação de um questionário eletrônico veiculado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Nós fizemos isso considerando o contexto pandêmico que estamos vivenciando ainda, e decidimos fazer essa pesquisa através de um questionário virtual. Nesse questionário encontravam-se essas 3 perguntas. Você já utilizou algum filme como recurso didático em suas aulas de física? Caso tenha utilizado, escreva os nomes dos filmes trabalhados e quais conteúdos foram abordados com a utilização desses filmes. Aqui está a mesorregião do Baixo Amazonas Paraense que eu havia falado. A mesorregião ela é composta por 15 municípios e ela se situa aqui nessa parte em verde do mapa. Quanto aos resultados e análise da nossa pesquisa, as respostas dos professores nós sistematizamos em um quadro, no qual colocamos a escola, os professores, filmes e os conteúdos, aqui é a continuação do quadro, e as análises que nós fizemos, nós percebemos que apenas um professor não utilizou filme como recurso didático. Então, assim, a gente já vê um progresso nesse ensino aqui na região quanto à utilização de filmes. Só que um dado importante aqui que nós retiramos é que a maioria dos professores utilizou esses filmes para apresentar um conteúdo conceitual de física, em detrimento de um conteúdo CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Outro dado relevante aqui, quanto a esse quadro, é que 50% dos professores utilizaram o filme Interestelar como recurso didático. Entretanto, a maioria desses professores utilizaram esse filme como uma possibilidade de apresentar um conteúdo conceitual de física. Só que Gomes, 2017, ele vem falar que esse filme ele tem grande potencial de trabalhar a interdisciplinaridade, como, por exemplo, trabalhar conteúdos relacionados entre arte e ciência. Embora a maioria tenha ido para uma vertente mais conceitual de física, os professores que apresentaram conteúdo CTS apresentaram as seguintes abordagens em sala de aula, que eu vou destacar aqui, como, por exemplo, energia eólica, motores elétricos, a participação da mulher na ciência, importantíssimo esse tópico,
construção de foguetes, Guerra Fria, e também a discussão entre ciência e natureza. E agora eu vou fazer as conclusões desse nosso trabalho e vou só relembrar vocês a questão norteadora desse trabalho, que era quais são os conteúdos trabalhados por professores de física da mesma região do Baixo Amazonas Paraense a utilizarem filmes como recurso didático. E as conclusões que nós chegamos é que, embora essa abordagem fílmica prevaleça a questão conceitual de física, né, o uso desses filmes para expor conteúdos conceituais de física, uma boa parte dos professores também utilizou esses filmes para o conteúdo CTS, fazendo com que os seus alunos tenham, né, um pensamento mais flexível, mais crítico, por voltar justamente a essa articulação dos conhecimentos que fundamentam o CTS, o conteúdo CTS. E nesse contexto, pode-se afirmar que aqui na mesorregião do Baixo Amazonas Paraense, os professores contemplam outras dimensões do conhecimento científico, além do conhecimento conceitual. Só que esse trabalho mostrou que a grande maioria utiliza filmes apenas para um conteúdo conceitual de física. Então, por causa disso, é necessário trazer olhares aqui, trazer reflexões aqui para os professores da mesma região, da gente também que está se formando, né? Trazer reflexões sobre isso, sobre as consequências de usar um filme apenas para esse conteúdo conceitual e como seria importante, como importante trabalhar os conteúdos de CTS nesses filmes, trazendo a interdisciplinaridade através da utilização de filmes de obras cinematográficas na sala de aula. Essas são as nossas referências que eu apresentei aqui no slide, das coisas que eu citei no slide, e muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou finalizar aqui minha apresentação. Tem um bom tempo para discussão, professor. Tranquilo. Ó, alguém levantou a mãozinha aí. Quem levantou a mãozinha? Foi o Renato? Foi. O seu áudio aí, Renato. Renan, né? Renan, desculpa. O áudio está... Não estamos conseguindo ouvir você. Não estamos conseguindo ouvir. Tenta ajustar aí seu áudio para a gente conversar. Bom, uma coisa interessante sobre a questão da utilização de filmes no ensino de ciência, de modo geral, tá? No ensino de ciência de modo geral. Não só com professores de física, mas com professores de biologia ou de qualquer outra área, né, de geografia. Eu trabalhei durante 16 anos da minha vida em escolas da rede básica de ensino, né, tanto particulares quanto públicas, né, e coincidentemente eu trabalhei em algumas escolas públicas no centro de Belém, em que nós tínhamos lá um espaço, né, de trabalho de filme, né, de socialização de filmes, né. E o que me chamava a atenção já naquela época, né, é que a abordagem fílmica na escola, às vezes, ela é um pouco marginalizada, né? Por que ela é marginalizada? Ela é marginalizada porque as pessoas acabam levando, né, a determinadas interpretações de que o professor está ali cumprindo o tempo, de que o professor está ganhando tempo, até melhor do que cumprindo tempo, né? Ganhando tempo, ou seja, que não há uma perspectiva, né, de se utilizar o filme ali como um objeto mesmo de desenvolvimento das pessoas, né, de discussão, de um momento de criticidade, ou seja, e aí, gente, né, a gente vê o quanto nós temos, né, o filme como um objeto de aprendizagem extremamente rico, né, extremamente próspero no sentido de você poder articular saberes, né? Então, vocês viram aí, apesar de que, né, a Larissa toca num ponto muito, eu acho que 50%, Larissa, dos professores que utilizam como conteúdo conceitual do trabalho, é isso? Não, professor, é mais de 50%, a maioria. 50% utiliza só o filme Interestelar.
Ah, tá. Então, 50%. Olha só, né? A grande maioria das pessoas, né, utiliza filme, isso é bacana, isso é legal, né? Mas a grande maioria utiliza para uma abordagem conceitual. Dos males, o menor, porque já utiliza o filme, né? E queira ou não, mesmo você direcionando olhares para uma abordagem conceitual, né? Inevitavelmente, sempre tem um ou outro aluno que vai fazer uma articulação ou que vai tentar fazer uma articulação, né? Mas eu acho que aí entra a questão fundamental é o professor se planejar para isso, é o professor reconhecer que a ciência não tem uma única dimensão, né? Ou seja, o professor reconhecer que a ciência ela não se esgota na sua dimensão conceitual, né? Você imagina, né? Você tem N filmes com a possibilidade de você discutir a questão da... Vou dar um exemplo só aqui para vocês. A questão da participação da mulher na ciência, gente. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, a Sociedade Brasileira de Física, só para vocês terem uma ideia, né? A Sociedade Brasileira de Física tem 55 anos. Pela primeira vez, nós temos uma mulher presidindo a Sociedade Brasileira de Física. Então, é preciso trazer o objeto, né, um objeto de aprendizagem como o filme para a sala de aula, para também discutir essas questões. Eu não vou só trazer o filme para discutir relatividade de Einstein, para discutir gravidade, eu tenho que trazer também para discutir essas questões, né? Olha, o filme, por exemplo, o novo filme né, uma versão mais hollywoodiana aí da Hipátia, não, né, da Marie Curie, né? Ele traz uma série de possibilidades de discussões de articulação de ciência com tecnologia, né, de olhares para os desdobramentos dessa relação ciência e tecnologia em questões sociais, em questões ambientais, ou seja, não é só uma questão, digamos assim, biográfica, que, na verdade, esse filme até tem uns aspectos de história da ciência que precisam ser revistos lá, que não... Ou seja, você pode trazer um filme desse para dentro de sala de aula como uma possibilidade de discussão, de reflexão muito maior, né, do que apenas o conteúdo conceitual, né? Então, eu acredito que é por aí, né? Não sei se o Renan queria falar alguma coisa, mas eu não sei como é que está o áudio dele. Você conseguiu ajeitar aí, Renan? Bom dia. Professor, eu levantei a mão por engano, é que está tudo travado aqui no computador. Ah, não, então tranquilo. Você queria comentar alguma coisa. Beleza. Então, Larissa, eu agradeço a sua apresentação. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Você e o Ricardo, que também ajudou. Fique à vontade aí para fazer considerações, caso você... A gente ainda tem um tempinho aí, Jaqueline? Tem, 5 minutos. Opa, então, Larissa, fique à vontade aí para fazer consideração. Então, professor, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de escrever esse artigo, estar aqui apresentando agora, e agradecer meu colega Ricardo também, ao senhor, que fizeram parte desse artigo, e agradecer a todos também que prestigiaram essa nossa apresentação. Só lembrando uma coisa a todos, tá? A todos e todas. A Larissa é aluna da graduação, o Ricardo também são alunos da graduação, né? E eu acho muito importante, gente, a gente fomentar isso, né? Nós temos aqui mestrandos, nós temos doutorandos, provavelmente, não sei se tem doutores, mas, enfim, eu acho extremamente importante a gente fomentar esse tipo de coisa desde a graduação, né? Tem o Pedro Demon, eu gosto muito de utilizar, deixa eu ver se eu estou com o livro dele aqui, só para mostrar isso para vocês. Não estou com o livro dele aqui, mas um livro do Pedro Demon, que é Educação e Alfabetização Científica, ele fala muito nessa questão da gente fomentar o autor, né? Ou seja, fazer com que o teu aluno, né, deixe de ser um elemento passivo no processo de ensino-aprendizagem e passe a ser um autor, passe a produzir, entendeu? Acho que assim, a gente precisa deixar de levar as coisas prontas para dentro de sala de aula, né? A gente precisa construir um pouco com o nosso aluno também, entendeu? Mesmo que seja pequenos passos, né? Então, isso é uma coisa que a gente procura fazer muito aqui no PIBID. A Larissa e o Ricardo são duas pérolas nossas aqui do PIBID e já estão aí produzindo, né? E a tendência é a gente fomentar isso com outros também, né? Para que também possam participar de eventos como esse aqui, tá, gente? Agradeço, Larissa, sua apresentação, tá? E vamos continuando.
Isso, foi um ótimo trabalho. Gosto muito dessa temática quando envolve o ensino, né? Não de ficar preso só a passar um filme para um conteúdo, né? Professor bem bacana. A gente aprendeu isso com o professor também. E o próximo a apresentar, a Giovana, não sei se ela já deixou preparada a apresentação, se quiser somente falar. Oi, tá pronta, sim. Oi, Giovana. Oi, Pode... tudo bem? Tudo bom. Você pode postar isso. Você tem slide? Tenho, aham. Tá, então pode socializar aí com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Fique à vontade. Deixa eu colocar aqui. Conseguindo ver? Sim. Ok. Então, o artigo que eu escrevi foi com a Débora Amaral Mello e o professor Marcos Legnoni. Ele é sobre o livro da Disney, Orphan Diana, Nosso Amigo Átomo, e nós fizemos uma análise imagética desse livro. Então, para dar uma contextualizada, ali em 1957, já depois, saindo dos Estados Unidos, saindo da depressão, entrando num momento mais tranquilo, ainda existia um perigo de explosões nucleares, tanto da parte da Rússia quanto da Coreia. Então, os estúdios da Disney foram transformados eles foram transformados em bases do exército americano. A Disney, então, começou a produzir muito material, tanto animação quanto posters. Ela fazia documentários, vídeos de treinamento e tudo mais. Enquanto isso, a Disney fez esse livro, que fazia parte de uma série também chamada Orphan Diana, na série Disneylandia, de 1957, apresentada pelo próprio Walt Disney e pelo Hans Haber, que é o autor desse livro. O Hans Haber é um astrofísico alemão, conhecido nos Estados Unidos, então não tinha essa parte da guerra ali, né, entre os países. Mas o livro em si tem 164 páginas, ele é ilustrado, mas também contém texto. Ele começa já com uma imagem demonstrando ali a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Então, o ponto desse livro é basicamente colocar qual é o papel do átomo. Porque a gente tem, de um lado, a destruição, tem toda a parte da guerra, e do outro lado tem o lado da ciência, que eles queriam desenvolver medicina, agricultura e tudo mais. Em cima disso, então, a Disney fez o quê? Da forma lúdica que ela costuma fazer, fez em forma de uma fábula. Então, tinha um pescador que encontrou uma lâmpada mágica e encontrou o gênio. O gênio deu 3 pedidos para ele. O que ele ia decidir fazer? Usar todo esse poder para alimentação, saúde, paz, ou para destruição. Então, o livro em si, a gente coloca como... Ele foi colocado como um meio de educação informal também, porque ele foi utilizado em sala de aula para demonstrar como que funciona todo esse poder atômico, como que funcionam as partículas e tudo mais. Então, ele pode ser usado numa abordagem híbrida. Você junta toda a educação formal com essa informal do livro da Disney, né?
Para analisar as imagens contidas nesse livro, a gente utilizou a metodologia de Silva e Neves, onde a primeira etapa é análise de forma, a segunda etapa seria análise de conteúdo, a terceira, as relações em torno da imagem, ou seja, autor, contexto, leitor, e a quarta etapa seria a análise interpretativa. E também utilizamos Peirce para fazer toda a imagem, toda a análise simbólica de signos, como a representação é feita, toda a conotação e denotação. E partindo então para a análise de imagens, a gente escolheu exatamente a representação de reação em cadeia. Então, a primeira imagem que remete a isso foi essa imagem da chaleira. Ela parece, no primeiro momento, parada, como se não estivesse quente ainda, e as partículas a gente consegue enxergar como se fosse num cubo de gelo, elas estáticas, dentro dessa chaleira que também está parada, não tem nenhum movimento, fora do fogo. No segundo momento, a gente já consegue enxergar ela quente, com a água fervendo, né, o cubo de gelo derretido, e as partículas em movimento caótico. A tampa da chaleira está pulando, por exemplo, e a gente consegue enxergar esse mesmo tipo de representação. Essa primeira imagem aqui é do vídeo, do próprio Our Friend the Atom na série. E a segunda imagem é uma utilização desse mesmo conceito pelo Departamento de Saúde de Ohio, sobre o distanciamento social. Nossa, desculpa. Então, você joga uma bolinha de ping-pong numa mesa cheia de ratoeiras com bolinhas de ping-pong carregadas, e uma bolinha vai disparar as outras. Uma bolinha dispara uma, que dispara duas, que vai disparando o resto. Então, para o distanciamento social, especialmente agora na época de pandemia, a gente pode ver que funcionaria, porque teria menos chance de espalhar doença. E é um exemplo muito, muito claro de como um exemplo usado lá em 1957 ainda é usado hoje. E essa é a imagem representativa do livro que a gente focou mais profundamente. Utilizando agora a análise de Silva e Neves, a primeira forma de análise é a de forma. Então, a gente tem várias linhas pontilhadas, um fundo abstrato, a gente tem as ratoeiras que não estão numa perspectiva muito correta, digamos, as bolinhas que estão praticamente em 2D, não tem uma representação de tridimensionalidade, e a gente pode ver também que essas linhas estão em várias direções, elas não estão todas paralelas, nem somente retas e tudo mais. Para a segunda etapa, o conteúdo é análise de conteúdo. Então, a gente tem aqui ratoeiras, representação de ratoeiras, representação de bolas de ping-pong e a trajetória que elas fizeram. A gente pode ver que isso, então, representa a reação em cadeia, que é exatamente o objetivo da imagem. A terceira etapa seria a relação do autor com o público, com o contexto. Então, a gente está num momento ali pós-guerra, com
com a possibilidade de um ataque nuclear de várias partes. Os Estados Unidos ali tentando conquistar o público para dizer, não, vamos investir nisso, porque vai ser bom para a gente, mas falando de uma forma bélica. Então, a gente quer mostrar para o público o que é essa força nuclear, como que ela funciona, como que essa reação funciona, com o fim de conquistar esse público e dizer, não, a gente tem o seu apoio. Então, como um todo, faz parte de uma propaganda, né? Uma propaganda não da Disney, mas do governo dos Estados Unidos. Então, a gente tem o que a Disney chama de edutainment, que seria a junção de educação com entretenimento. E a Disney se utiliza da comunicação amigável, porque ela tem toda essa estética da época mesmo, que ela já utilizava nos estúdios, ela tem já o histórico com o público de comunicação visual mesmo. E ela se utiliza muito da aprendizagem de estímulos, se utilizando de metáforas, fazendo essa experiência visual muito, muito lúdica. Então, no final do livro, ele mostra, então, o que você quer? Os pedidos, a paz, poder e tal. É o que os Estados Unidos queria passar essa imagem de bonzinho. Então, vamos investir nessa força muito grande para investir em medicina e tudo mais. Mas o papel da Disney em si foi conquistar o público a partir de uma coisa muito lúdica, né? Tinha o vídeo, tinha o livro, e se utilizar dessa analogia da ratoeira para ensinar. Então, o que a gente tem é uma ferramenta de ensino ali muito visual, e que consegue conquistar o público a partir desse visual, né? Ele se utiliza muito de Norman, que fala de design emocional para conseguir conquistar o público. Bom, seria basicamente isso. Eu não consegui colocar a bibliografia porque tinha muita coisa, mas queria agradecer aí o espaço. Legal, Giovana. Muito bacana seu trabalho. E eu adoro essa questão desse contexto, né, que envolve aí todo esse episódio histórico, né, que envolve Guerra Fria, ou seja, eu até, você apresentando também, eu fiquei pensando aqui, nossa, como foi que... Primeiro, você cita aí um referencial que a gente, inclusive, trabalha no grupo de pesquisa, né? Como foi que surgiu a ideia, né, de vocês articularem, fazer... Primeiro, assim, por que esse livro, né, da Disney? Por que vocês, né, pegaram, né, e utilizaram esse livro da Disney e como foi que surgiu essa ideia de articular com esse referencial, que na realidade tem a ver com o nosso grupo de pesquisa até, né? Fala um pouco para a gente aí como é que foi isso. Bom, eu tenho uma coleção de livros da Disney, eu acabei encontrando esse sobre o átomo. E conversando com a Débora, a gente achou que seria muito legal fazer a gente começou a discutir, na verdade. A gente pensou que seria muito legal fazer uma análise mais profunda, assim, de por que isso está aqui.
por que ele foi feito e como que ele era utilizado. Então a gente até foi atrás, assim, começou a fazer por conta, e foi uma pesquisa muito bacana, assim, de ser feita, porque a gente juntou muita coisa do design com educação, e tem um referencial teórico muito legal, hein? Bem legal, bem legal. Alguém quer fazer algum comentário sobre o trabalho da Giovana, pessoal? Fiquem à vontade aí para fazer. É só dizer, professor, que é um trabalho bem bacana. Eu gostei das imagens que ela trouxe, bem diferenciada, essa preocupação lá da bomba atômica, né? É interessante o estilo da imagem da ratoeira. Eu fiquei pensando, você Uma tem reação tanta em cadeia. coisa na cabeça, mas aquela Sabia que você ia reação, e daí gostar. os traços, né? É. Aqueles traços, você consegue imaginar vários viés para aquilo, né? Ou o que pode causar, né? Uma representação simples, mas se você imaginar para frente, né? Não, e você imagina, né? Você pega uma imagem daquela, você quer trabalhar a ideia de reação em cadeia com alunos lá do ensino fundamental. Você tem ali uma possibilidade interessante, né? Então é bem legal realmente, né, a proposta, assim, né? Então, gente, o lúdico, uma coisa importante, né? Uma coisa importante, o lúdico, ele pode ser extremamente, as pessoas utilizam muito, às vezes, o lúdico de uma forma pejorativa, mas ele é extremamente importante, ele pode ser extremamente sério para um momento de ensino extremamente interessante, né? E está aí, as imagens que ela nos trouxe acaba, de certa forma, mostrando um pouco dessa importância, né, da utilização do lúdico, porque uma imagem como essa, você pode utilizar, eu penso que você pode utilizar do ensino fundamental ao ensino superior, para trabalhar uma ideia, né, de discussão em cima né, de reação em cadeia, por exemplo, com qualquer nível de ensino. Então, é bem legal a proposta dela. Parabéns, Giovana. Obrigada. Isso, e a forma como a gente trabalha esse lúdico, né, trazendo essa imagem, o professor interagindo com o aluno, porque às vezes você pode até trazer algo lúdico, mas deixar passar despercebido, ou só trazer o conteúdo em si, não relacionar as pessoas com isso, né, os alunos ali. E quando eu falo que o lúdico às vezes é mal interpretado, eu estou falando porque parece que a gente tem um modelo de educação que, à medida que a gente vai avançando nesse modelo de educação, né, o lúdico vai sendo sacado, né? Ou seja, você sai do ensino, o ensino infantil você explora, né, o aspecto lúdico. No ensino fundamental 2 você explora, mas parece que quando chega no ensino médio, no ensino superior, não, a coisa tem que ser séria agora. E está aí, né, vários exemplos, está aí um exemplo, esse trabalho da Giovana, de que a gente pode, sim, trazer o lúdico para qualquer nível de ensino, explorar, né, e fazer, sim, tanto ali, ou no ensino fundamental, ou no ensino infantil, um momento lúdico, né, extremamente sério e importante para o desenvolvimento de quem está ali participando. Eu acho que formidável o trabalho. É muito bom, parabéns. Eu gostei bastante porque eu trabalho bastante com o lúdico, e você envolve várias áreas do conhecimento, né? E a gente fica muito preso quando, né, vai para o ensino médio lá, ensino fundamental também, depois do 5º ano ali, fica muito preso, restrito ao tempo de aula, né? Vou dar isso, vou colocar só o conteúdo, a fórmula em si, pronto, e às vezes você não traz algo para chamar atenção ou algo que parte do aluno. Eu tenho preocupação com isso, que a gente continua vendo bastante essas coisas, e no ensino básico, ali na educação infantil, a partir daí a gente ainda trabalha bastante essa parte lúdica, trazer o que eles estão pensando, ver o interesse deles, para propor conteúdos e conceitos, né? Giovana, então, você tem aí, se quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Obrigada. Bom, esse livro também a gente deixou aberto até na conclusão para fazer uma análise até das outras imagens do livro, porque ele é muito rico, tanto em texto como em imagens. Então, assim, fazer uma outra análise de outras pegadas que eles têm no livro seria também uma boa.
E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Qualquer coisa, se alguém quiser alguma referência, também pode entrar em contato. E é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. E tá muito legal todo esse workshop que a gente está tendo. Legal. Muito obrigada. Manda um abraço para Débora e Alexandre. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Gente, então, nós chegamos aqui no nosso momento de intervalo. Eu sugiro que ninguém saia da sala, a gente só para a gravação, né? Pode parar a gravação, Jaqueline, por favor.